Olá, amigos e alunos da Escola Técnica Layout. Vamos aqui agora fazer o exame prático, certo, de um transistor de pequena potência, utilizando o nosso multímetro, pessoal. E também utilizando o nosso kit de estudo aqui que vocês têm para a gente fazer as medidas e vocês acompanharem aí em casa e podendo fazer também na sua casa as medidas que a gente faz aqui, ok? Então, primeiro eu vou explicar aqui rapidamente aqui. Então, veja só, temos um transistor, que a gente já sabe que o transistor do tipo bipolar, ele poderá ser do tipo NPN ou PNP. No vídeo anterior, a gente fez a gravação do transistor do tipo NPN. Agora, nós vamos fazer a gravação do vídeo da medida do vídeo PNP, pessoal. Olha só, então nós temos duas simbologias utilizadas para o transistor PNP. Temos essa que tem esse círculo e tem a outra que não tem o círculo. Veja os terminais dele, ó, base, coletor e emissor, base, coletor e emissor. Sabemos que o transistor é um componente, né, que é formado por um semicondutor. Geralmente são os de silício, atualmente, certo? E esses transistores, eles têm várias funções dentro de um circuito, dependendo de como ele é configurado, como é que ele é colocado no circuito com seus resistores, capacitores e circuitos em geral. Então, o transistor, normalmente, pessoal, ele poderá ter a função de amplificar o sinal, amplificar a corrente, trabalhar como uma chave eletrônica ou também até mesmo trabalhando como regulador de corrente, pessoal. Esses são os transistores bipolares. Esses transistores bipolares, tanto do tipo NPN como esse aí, o PNP, eles só funcionam com tensão de alimentação de corrente contínua, pessoal. Então, tensão contínua gerando uma corrente contínua de alimentação. Então, vamos examinar esse transistor. O transistor que a gente vai examinar é um transistor de baixa potência, um transistor pequeno. Então, a gente escolheu aqui a linha BC, pessoal, para descobrir se esse transistor é do tipo PNP ou NPN. Nesse caso, é um transistor PNP, como a gente está mostrando, e a gente vai mostrar como é que a gente consegue determinar e confirmar que ele é um transistor PNP. Olha só, então o primeiro teste que vai fazer é o teste de polarização direta. É aquele que o multímetro, você seleciona ele para a condição de diodo, certo? E ele vai exatamente o que? Indicar a condução da corrente mais facilmente, indicando uma certa numeração aqui, correto? Geralmente chamada tensão de junção, que geralmente fica entre 0,6 a 0,7 volts, dependendo do tipo do transistor e também do tipo do multímetro. Às vezes a bateria está mais fraca, tal, e ele diminui um pouquinho a tensão, mas isso a gente vai observar. Então, a primeira providência, a gente vai colocar a ponteira preta, olha, no terminal do meio desse transistor, certo? E depois a ponteira vermelha, olha só, vou botar aqui, vou modificar aqui, olha, vê, vou colocar aqui, ó, ponteira vermelha, aqui ponteira preta, certo? E aqui, olha, veja só, vou colocar a ponteira preta e aqui agora a ponteira vermelha, certo? Que a gente está invertendo o nosso teste. E aí a gente vai ver, pessoal, que ele deverá conduzir nessa condição, se ele for um transistor da linha PNP. Porque a base, pessoal, vai conduzir para os dois terminais, tanto de coletor como de emissor. Agora, a gente vai ver que os valores são aproximados, correto? Então, a gente vai fazer aqui agora, depois que a gente fizer essa identificação, se ele é PNP ou NPN, e o método que é ele, que na realidade é um PNP, a gente vai fazer para descobrir qual é o terminal que é de coletor e o terminal de emissor. A gente vai fazer também examinando os valores que vão indicar, correto? À medida que dá o valor entre base emissor sendo um valor maior do que base coletor. É isso que a gente vai constatar e aí a gente vai descobrir esse terminal, base coletor e base emissor. E por fim, o terceiro teste vai ser polarização inversa, quando a gente polarizar agora a ponteira vermelha sendo no pino de base, certo? E a gente inverter as ponteiras, ele vai dar aqui OL ou um tracinho dizendo que não conduz. Então agora nós vamos examinar o transistor para confirmar se ele vai conduzir com a ponteira preta no pino do centro. Lembrando a vocês o seguinte, pessoal, tem transistor da linha bipolar de baixa potência, pequenininho, que às vezes a base não é no centro, a base pode ser num extremo ou no outro. Isso você vai saber pelo código dele, se quiser saber pelo código, indo lá no Google, você vai observar a simbologia, ver os dados e aí você vai descobrir qual é o terminal.
Mas quando você não tem essa condição, você pode descobrir exatamente como nós vamos fazer agora, utilizando o multímetro. Então, vem aqui para aprender. Vejamos agora aqui, pessoal. Estamos aqui no nosso kit aqui de estudo que a gente tem aqui na Layout. Então, veja só, é importante vocês terem por causa disso. Vocês podem testar o que eu faço aqui, vocês fazem em casa também. Olha aqui o multímetro. Eu coloquei o multímetro aqui, ó, nessa condição aqui, olha, de continuidade. Mas veja que esse multímetro, pessoal, ele tem essa chave aqui, ó, que tem essa parte de continuidade, que quando eu toco aqui, ó, ele bipa. Nessa condição, ele não vai testar o transistor nem diodo. Eu tenho que selecionar para essa condição de diodo, agora nesse multímetro. E agora vamos fazer o teste como a gente viu, como a gente falou. Vou colocar a ponteira preta aqui no centro do transistor. Muitos transistores têm o pino do centro, desse pequeno porte, que é o pequenininho assim, pequena potência, certo? Com o terminal do centro, uma base. Vamos colocar aqui a ponteira preta para ver se ele conduz. Polarização direta, primeiro teste, vamos lá. Ponteira preta no centro, ponteira vermelha nesse terminal do lado esquerdo. Olha que está indicando, ó, 0,710, né? 0,7 volts, a tensão de junção. E agora vamos ver para o outro lado aqui, vou colocar agora para esse outro terminal. Vamos lá, deu quanto? 0,715. Então esse foi maior, né? Então, e aqui 0,710. Então eu vou colocar aqui, então ele deu para os dois lados, deu aproximadamente o mesmo valor, confirmando que aqui é a base, pessoal. Veja só, vou botar aqui no lado no extremo, veja, se eu botar no extremo ponteira preta e colocar aqui, olha, ele não deu nada, então não é a base. Colocando desse lado, olha, não deu, então ele só está indicando os dois valores próximos, aproximados aqui, ó, desse lado 0,710 e esse outro aqui, ó, 0,715. Então, eu vou colocar aqui no quadro para a gente deixar já organizado aqui. Nesse lado aqui, desse lado, ficou 0,710, 0,7 volts, certo? DC, que é a tensão de junção. E nesse outro aqui, ó, 0,715. Como a ponteira preta conduziu para os dois lados aqui, eu vou chamar esse terminal aqui de base, certo? Agora, quem vai ser coletor e emissor? Certo? Quem vai ser coletor e emissor. Então, a gente vai agora, certo, explicar a vocês a questão do coletor e emissor. Agora, veja, que eu botei aqui, ó, determinando a base do transistor. Então, identificamos, e como é a ponteira preta fixa, ela está fixa aqui, ó, tá vendo? Tanto nesse como nesse ficou a ponteira fixa, não foi? E quem conduziu foi a vermelha, e ele deu os valores aproximados, podemos concluir que esse transistor é da linha PNP, pessoal, PNP, correto? Agora nós vamos verificar a questão de coletor e emissor, pessoal. Então vejam o seguinte, vou mostrar aqui, a gente fez a medida aqui e a gente vai observar para colocar a numeração lá. Olha só, determinando o coletor e emissor. Então, quando a gente fez a medida, a gente encontrou o quê? Que nessa primeira medida da base, para esse terminal aqui, ó, do lado esquerdo, certo? Então, a gente encontrou o valor de 0,710, certo? 0,7 de volts. E nesse outro aqui, a gente encontrou o valor de 0,715, um pouquinho maior. Então, o valor que indica maior, pessoal, é o emissor. Então, esse terminal aqui, ele vai ser o de emissor. Esse a gente já sabe que é a base, certo? E esse lado que é menor um pouquinho vai ser o coletor. Então, conclusão que a gente pode fazer aqui, ó, conclusão. A conclusão é a seguinte, certo? Base, emissor, a junção base e emissor, pessoal, certo? Ela é maior, ela é um pouco maior do que base, coletor. Certo? Então, quase sempre, quase todos os transistores acontece essa condição. Tem alguns transistores de potência de chaveamento que podem mudar isso aqui, mas é assim que ele faz. Agora, ele vai fazer o terceiro teste, que é examinando o transistor de baixa potência, agora como? Na polarização inversa. A gente vai botar agora a ponteira vermelha na base, a ponteira preta no coletor e, novamente, aqui, ó, a ponteira vermelha na base e a ponteira preta no emissor agora. E a gente vai observar, pessoal, quando a gente fizer isso aqui, que aqui vai dar OL, ou seja, não vai conduzir inversamente, como aqui também vai dar OL. Se ele der algum número, o transistor está defeituoso. Então, vem aqui na prática para a gente ver. Olha só. Então, temos aqui o transistor.
Vou agora colocar a ponteira vermelha aqui no meio, como eu mostrei a vocês. Vou colocar desse lado, que é o emissor, olha que ele indicou OL, tá vendo? Não conduziu. E aqui agora também, ó, OL, ele não conduziu, como vocês estão vendo. Então, concluímos, pessoal, que esse transistor é um transistor que PNP, porque ele conduz com a ponteira preta no centro e a ponteira vermelha de um lado e a ponteira vermelha do outro. Ele indica valores aproximadamente de 0,7. Ok, pessoal? Pessoal, se você gostou, dá um like e se inscreve para que outros alunos e outras pessoas também possam assistir esse vídeo.